Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alfacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Você entrar na PF 2014, você estudou quanto tempo efetivamente? E como é que você estudava? É outra história engraçada essa, tá? Gente, sou cheia das histórias, assim. Mas assim que é bom. Né, são cheias de histórias. Eu cheguei aqui em 28 de julho de 2012. Eu fui tomar posse no dia 28 de julho de 2015. Eu estava fazendo minha festa de despedida com os colegas aqui. Dia 31 de julho de 2015, eu tomei posse na PF. 3 anos exatos. E é muito engraçado porque quando eu saí de casa, porque assim, a minha história, voltando, gente, eu não me chamo de baiana porque eu tenho cara de baiana, não, porque eu realmente sou baiana. E eu saí da Bahia e vim pro Alfa, assim, na época que não tinha ninguém aqui, né? Na época os primórdios que apareciam uns loucos aqui de vez em quando, que vinha de algum lugar do Brasil, que o Alfa era um puxadinho. O estudo é a única coisa que ninguém vai te roubar. Você fala assim, você tem colegas que estudam um pouco mais, 4, 5, 6 anos para passar, e daí? O conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Podem tirar tudo, você pode quebrar, você tem dinheiro hoje, amanhã você não tem dinheiro, você pode tudo, mas o conhecimento é a única coisa. E outra, você está estudando para você. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu não gosto de estudar. Cara, estudar não é gostoso. Sabe o que é gostoso? O que o estudo te proporciona. Que é o conhecimento e é você realizar teus sonhos, é você ter seu cargo público que você tanto almeja, é você mudar de vida. E aquela hashtag que é bem clichê, que todo mundo fala, que é estuda que a vida muda, é a mais pura verdade, entendeu? Sim. Isso é básico. Então, assim, cara, aproveita. Eu vejo uma galera falando do Alfa, isso e aquilo. Aí, sabe que me intitula defensora do Alfa, né? Assim, eu falo assim, gente, vocês têm que aprender uma coisa, vocês têm que tirar o que é bom pra você. Você tem que aproveitar aquilo que te é proporcionado, entendeu? Tem uma história minha particular, que foi uma coisa que na época detonaram o Evandro na internet. Eu falei assim, mas você sabe o que tá por trás? Ninguém sabe. Num aulão, o Evandro falou assim, Baiana, você tá gorda. Essa história, você lembra disso? Eu não sei se você lembra. Isso aí, você tem que treinar. Você não quer. Ele e um outro professor que tinha aqui na época de Direito Constitucional, o professor Senna. Baiana, você quer estudar para carreiras policiais ou você quer ir pro administrativo? Não, nada contra, pelo amor de Deus. É porque a área policial tem teste físico. Sim, tem TAF. Tem TAF. Você falou um monte assim no aulão e eu concordei com ele. Só que nos bastidores, que ele chegou numa sala com os... O Carlitos, acho que estava nessa época, já era monitor, que ele fazia... Não sei se só que você não era monitor de sala. Você era monitor lá do online. Pegou todos os meninos, os monitores de sala, falou assim, é o seguinte, a Baiana tem que fazer teste físico. Todo dia, não sei o que vocês vão fazer, o horário que vocês vão fazer, pelo menos eu quero 2 pessoas correndo com a Baiana todo dia. E se daqui a 6 meses a Baiana não conseguir, eu vou mandar todos os monitores embora. Não quero nem saber. Ou a Baiana, desse jeito. Aí eu não quero, se organizem, se programem, façam. Aí os meninos fizeram o cronograma, que todo dia 2 iam correr comigo. A gente corria nessa praça aqui da Rio Grande do Sul, que chama, popularmente chamada de... Wilson Joffre. Wilson Joffre ali, a praça de Wilson Joffre. Não vou falar porque, enfim... Desnecessário. Todo dia, 2 colegas iam correr comigo. Quando não era lá, era no Ciro. Todo dia. E os meninos às vezes corriam. Ou então, hoje não dá para ir para lá, vamos na quadra da sua casa. E eu consegui.
eu não conseguia correr, eu conseguia começar a correr, eu consegui emagrecer, eu consegui fazer assim. Então, aí eu falei assim, aí todo mundo detonou o Evandro na época. Mas ele não estava por trás. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O problema é teu, você quer estudar? Não. E ele não só falou, ele não chegou ali no público, ele chegou para mim antes. Ele falou comigo. E não só falou comigo, como foi lá e falou, eu vou te ajudar. Outra coisa que ninguém sabe, quando eu passei em 2014 que eu não tinha, e aí, como é que tá seu treino? Ele foi lá e pagou colega para me ajudar no meu treino. Eu não passei no teste físico, eu não fiz a média. Que se fosse no concurso eu tivesse passado no último, minha média teria sido super, eu teria passado, feito a nota máxima, porque mudou o teste físico, mas na época eu não passei porque eu não fiz na média. Entendeu? Mas ele me ajudou. Aí eu falo assim, ele não tem obrigação nenhuma, entendeu? Então eu falo, me chamam assim, a defensora do Alfa. Eu sou defensora mesmo. Porque eu vi eu tenho uma história, né? Não é assim da noite pro dia, não é tá aí a mercê. Não, eu tenho uma história com coisas que não é obrigação, entendeu? De estar ali, de fazer, mas que eu tava ali, eu aproveitei todas as oportunidades que me foi dado. As novidades da nossa nova assinatura básica 2.0 ainda não acabaram. Agora você conta também com planos de estudo, simulados por disciplina, questões por banco e redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar um professor de redação e um docente especialista no tema aplicado. Essa é a nossa assinatura 2.0. A gente tem a nossa forma mais exclusiva no Brasil. Aqui, ninguém consegue fazer igual. Todos os cursos da área disponível. Por exemplo, o que é área? Aqui você vai ter o Sou Mais Policial, que é a caixa aqui que Essa caixa que está aqui. Ele vai mostrar o que tem dentro aqui. E nessa caixa azul você tem, dividido em Sou Mais Militares e você tem o chamado Sou Mais Carreiras, que você tem as demais carreiras ali. E no Sou Mais você tem simulados, cronogramas específicos, editais verticalizados, uma inteligência artificial muito forte ali dentro que mede os seus estudos, ou então a tecnologia está te acompanhando, né? A gente tem conteúdos especiais exclusivos que só tem no Sou Mais, não tem em lugar nenhum, que é o curso unificado. Por exemplo, você consegue comprar o curso unificado, tem um valor, ele é mais alto, o curso unificado. O que é unificado? Você estudou para a Polícia Federal, a Rodoviária, DPEM e a PCDF. Só que ele tem uma mecânica muito dolorosa lá dentro. A gente acompanha um aluno como se fosse 1 para 1. E ele já está dentro do Sou Mais também. Então você tem ele e os outros agregados de valor. Você tem mentorias especiais. A meninada faz ao vivo, em meeting, todo sábado, cara, por turma. Isso ninguém tem. Isso aí quem tem o Sou Mais fica super encantado. E você tem um box de livro. Aí eu vou fazer o seguinte, o box de livro vem camiseta, caderno, caneta. Sinceramente, você chegar na tua casa e ver isso aqui, ó, esse é o agente transformador da sua vida. Para quem faz o cadastro certinho lá na plataforma, vai aparecer a sua foto aqui. Aqui nós temos o quadro dos sonhos, né? Eu acho interessante sempre você colocar alguma coisa no... Não especificamente para estar colocando os seus sonhos, mas para você ter algo na sua frente que seja visível e que você sempre visualize aquilo. Então você colocar alguma coisa ali Eu tenho algumas frases de efeito ali, gatilhos que me deixam sempre acesos na minha frente. Então isso aqui é primordial, na minha opinião, de colocar na sua frente para que você identifique logo de cara. Vê o livro do chefe, do Evandro Guedes, Você é do Tamanho do Seu Sonho, conta a trajetória dele nos concursos públicos. Eu vou pegar os livros principais aqui, na minha opinião. São 14 livros ao todo, mas um importantíssimo que eu não dispenso é a gramática. Sempre eu estou preferindo estudar pela gramática agora, do que tá pegando o PDF de português, porque a gramática sempre tem uma coisinha a mais e em língua portuguesa eu aprendi a gostar muito. Então para mim chega a ser até prazeroso estudar por essa gramática aqui, sensacional. Um livro também que eu carrego com carinho é o livro de raciocínio lógico do professor Lustosa. Tá servindo como referência de banco, muito importante apontar isso, já foi... Professor, me perdoe se eu errei o número, mas foram 4 ou 6 editais que usaram ele como referência. Nós temos um livro também de matemática, do professor Lustosa e do Arruda, muito bom, são livros de questões. Legislação de trânsito. Galera, para quem está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, esse livro aqui é sensacional porque traz as questões comentadas, 1074 questões comentadas de legislação de trânsito, atualizado com os tópicos novos das novas resoluções de trânsito. Nós temos também de informática,
o livro de informática, de questões, direito administrativo, direito penal, língua portuguesa. Cara, eu usei por muito tempo esse livro aqui, eu tenho esse livro em casa, a primeira edição. E direito processual penal, código interativo das carreiras policiais. Esse livro aqui traz todas as legislações e o nosso queridinho também, 5.000 questões carreiras policiais. Esse livro aqui é novo também. Um detalhe para falar sobre o código policiais, ele está sendo atualizado sempre de 6 em 6 meses para quem já tem as erratas no online dos conteúdos que foram modificados. E ele sempre está vindo com novidade. O próximo vai vir com várias novidades boas. Eu estou acompanhando o processo pessoal da produção daqui da editora, está ficando bem legal. Outras coisas também que vão de brinde, vão a caneca e o caderno. Canetas, a gente está enviando algumas canetas também, 3 canetas de 3 cores, aquele básico que a gente sempre fala, né? Então, muito importante também. Isso aqui me acompanhou por muito tempo, o meu. Foi da... Vamos lá, pessoal. Boa tarde aí para você, tá? Vamos bater mais umas questões aí da SPSEX. Lembrar vocês aí que está próximo à prova. E aí a gente vai dar sequência justamente àqueles assuntos que a gente vinha recorrendo aí, tá? Eu fiz já são alguns eventos que eu venho fazendo da SPSEX na parte de física, tá bom? E o que acontece? Nas 2 aulas passadas, eu fiz as últimas questões e a gente está dando continuidade a isso, ao assunto e as últimas questões aí que a gente está explanando, tá? Então, é importante você ter assistido também essas últimas aulas aí, tá? Recorrentes. E a gente vai dar a sequência. Eu vou passar uma teoria rápida e a gente bate questão, tá ok? As últimas questões aí, eu peguei as 4 últimas provas e a gente está fazendo justamente essas questões. Claro que o nível vai subindo, tá? Se você achar alguma dificuldade nessas questões que eu irei resolver hoje, é normal, por quê? Porque se você não tem uma base, claro, eu vou dar uma teoria aqui rapidinho, e a tendência da gente é bater essas questões para que você saia bem nessa prova que vem. O nível que eles estão cobrando é um nível um pouquinho assim, não digo que é alto, mas é um nível médio, tá? Então é importante você estar ciente disso. Claro, é evidente que dá para a gente sanar isso, eu vou tentar de uma melhor forma possível que você entenda as resoluções dessas questões. Esse material está comentado, isso eu fiz aí com carinho para você. Peguei essas 4 últimas provas, coloquei as questões, comentei e deixei disponível para você, tá? Com todo carinho para que você possa realmente se sair bem. E o Alfa, não existe melhor professores do que o Alfa para fazer isso para você, tá? Não é todo o cursinho que vai disponibilizar esse material comentado com as últimas questões, tá? Tudo certinho aí para que você possa sair bem, tá ok? Então, faça o like aí, ó, baixa um like aí pra gente, tá? Dá o like aí, tá ok? E qualquer dúvida que você tiver, você pode explanar aí no chat que eu vou tentar resolver e solucionar aí com você a sua dúvida, tá ok? De uma forma bem tranquila. Beleza? Vamos deixar de firulas aqui de conversa e vamos partir aí para o nosso assunto, beleza? Um abraço aí para todos, tá? E vamos seguir em frente, show? E aí o que acontece? Essa última questão, né, as últimas questões, vem referente, a gente está na parte de dinâmica, tá ok? A gente já viu nas aulas passadas aí das questões, vimos a parte de algumas leis de Newton, tá? Eu vou explanar um pouco aqui da força de atrito, tá? Plano inclinado, energia, potência. Eu vou tentar chegar até colisões, tá bom? A conservação tanto da energia mecânica, tá? Conservação da energia, como a conservação também da quantidade de movimento, tá ok? Para a gente fechar essa parte aqui da dinâmica. E poder, até mesmo na sua supervisão, que a gente vai ter, bom lembrar para vocês que a gente vai ter uma supervisão da SPSEX, explanar outros conceitos, vou bater mais forte em outros assuntos que eu não explanei nos últimos eventos aí. Vocês já fiquem cientes e acompanhem a gente aí na nossa supervisão, beleza? Então, o que é que eu vou explanar para você, tá? Eu estou dentro da dinâmica aqui, como você pode ver, tá ok? Eu já falei das 3 leis de Newton. Eu vou falar agora um pouco com vocês da força de atrito, tá? As 2 forças de atrito que a gente, na física, geralmente ela é explorada, para poder resolver justamente uma última questão aí que foi em 2020, cobrada aí na SPSEX. Então vamos aqui, ó, comigo aqui no quadro, eu quero que você entenda o seguinte, ó. A nossa força de atrito, a gente está falando sobre a força de atrito, tá? De atrito,
Claro que é pertinente aqui não só a força de atrito, tá? Mas essa questão, ela vem cobrando também a força de atrito, como é questão que interliga vários assuntos, tá? Mas o que for de pertinente eu vou ressaltar aqui para você. Show de bola. Eu tenho uma força de atrito que ela pode ser uma força de atrito estática ou dinâmica, tá ok? Então, quando é que ocorre aí, Leonardo? Tem uma estática e tenho a força de atrito dinâmica. Então, eu tenho aqui, ó, a estática. Eu tenho uma força de atrito dinâmica. Tá. Lembrar que essa força de atrito nada mais é que a gente sabe que força de atrito é empírico, tá? É através de experimento que é conseguido, consegue-se essa formulação, essa equação. Força de atrito nada mais é que μ vezes a normal. Tá. Esse μ é o coeficiente de atrito, que ele pode ser estático ou dinâmico, muitas vezes também chamado de cinemático, dinâmico, tá ok? Então, o que acontece? A força de atrito, em todas as questões que tiver força de atrito, você tem que lembrar dessa equaçãozinha. Força de atrito é μ vezes a normal. Isso é bem claro e bem, né, bem conhecido de vocês aí, tá? Então, beleza. Então, quando for eu tratar da força de atrito estática, estática você lembra de uma estátua. Então, ela está parada. Quer dizer que as forças resultantes aqui, claro que está na iminência, geralmente a gente calcula essa força de atrito na iminência do movimento, ou seja, ele está parado, mas está na iminência, ou seja, iminente a entrar em movimento, tá ok? Existe o quê? Aqui, ó, as forças resultantes que estão agindo no sistema, geralmente é o quê? A força resultante seria igual a zero, tá ok? E dinâmica aqui, ó, muitas das vezes a gente pode encontrar, tá? Que é o estado de equilíbrio, que são esses dois estados. Dinâmico pode ser o quê? Também igual a zero as forças resultantes. Mas, Leonardo, dinâmico quer dizer em movimento e as forças resultantes dando igual a zero? Sim, quando tiver aqui no caso, tá? De um movimento retilíneo e uniforme. E aí nós temos. Claro que aqui é os casos de equilíbrio, mas em geral, a força de atrito é dada por essa equaçãozinha aqui, tá ok? A força de atrito é dada por essa equação. Portanto, que a força de atrito para o estático seria o quê? O coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? E a força de atrito dinâmica é a força de atrito igual o μ dinâmico ou cinemático, muitas vezes é colocado, vezes a normal, tá ok? Então, de básico é isso aí. Claro que essa normal ela vai depender de quê? Se eu estou tratando de uma superfície plana e horizontal, tá? Se eu estou tratando aqui a normal em relação ao meu plano inclinado, porque lembre-se, essa normal aqui, ela é igual em módulo, tá? Em módulo, ou seja, em tamanho, em magnitude, em intensidade, ela é igual à minha força-peso quando eu estou tratando de uma superfície plana e horizontal, tá ok? Essa normal aqui. Mas caso seja um plano inclinado, você tem que lembrar que a normal, geralmente, em módulo, ela é igual ao nosso PY. Lembra que PY nada mais é que a componente da força-peso decomposta no eixo Y. Tranquilidade? Lembrar desses dois casos aí. Show de bola. Então, ó, essa teoria aqui, que a gente tem que lembrar aí da força de atrito, eu vou aplicar, tá? Essa agora uma questão referente à força de atrito, também algumas coisas referente à terceira lei de Newton, ação e reação, tá? Mas o que? Quando essa questão ela configurando o quê? Um equilíbrio estático, mas na iminência de entrar em movimento, tá ok? Então vamos ver aqui. O que é que acontece? Ele diz assim, ó, um bloco homogêneo A de peso de 6 newtons está sobre um bloco homogêneo B, de peso de 20 newtons, ambos em repouso. Beleza. Então, ele já disse aqui, ó, que ambos estão em repouso. Então, você vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Ambos, os dois sistemas, eles estão em repouso. Aí você lembra aqui, ó. Repouso significa, Leonardo, que minha velocidade, ela é igual a quanto? A zero. Ou seja, eu estou tratando aqui de um equilíbrio estático. Um equilíbrio estático. Se é um equilíbrio estático, quer dizer que as forças resultantes
agindo nesse corpo, como pela segunda lei de Newton, também chamada princípio fundamental da dinâmica, significa que o quê? Que as forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. Como a velocidade é igual a zero, a aceleração também é igual a zero. Portanto, que as forças resultantes vai dar igual ao meu vetor nulo, tá? Porque força você sabe que é grandeza vetorial, né? Então vai dar justamente o meu vetor nulo. Beleza. Tranquilidade. Então as forças resultantes que estão agindo no sistema tem que dar igual a zero. Essa é a ideia. Vamos lá. Aí ele diz assim, o bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo do ponto X, fazendo um ângulo θ com um horizontal, enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal F, conforme o desenho abaixo. O desenho é esse aqui, ó, tá ok? Então você tem o desenho explanado aí, ó, que nós temos um bloco B, o bloco B está aqui, eu tenho um bloco A, tá ok? Esse bloco A, ele está aqui, ó, tracionado por um fio, que forma um ângulo θ com a horizontal, ok? E está solicitando em B, essa força aqui horizontal, F, tá? Está sendo solicitada uma força F puxando aqui esse bloco B. Claro que aqui é uma superfície, ó, plana e horizontal, tá ok? Beleza. Aí ele diz assim, o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é de 0,3. E o bloco B e o solo é de 0,2. Então você tem aqui, ó, um coeficiente de atrito estático, percebeu aí, ó? Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de um equilíbrio estático, tá ok? Então vale 0,3, não é isso? E 0,2 entra aqui, ó. Esses dois aqui tem um coeficiente de atrito entre o bloco e o solo, tem um coeficiente de atrito também estático, igual a 0,2, tá? É adimensional por quê? Porque justamente se eu tenho aqui, ó, que a força de atrito é μ vezes normal e eu quero saber a unidade desse cara, se a força é dada em newtons e a normal também é um tipo de força dada em newtons, se eu divido newton por newton, vai dar adimensional esse cara aqui, ó. Então o coeficiente de atrito, ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão, tá? A ideia é essa. Aí ele pergunta, a intensidade da força horizontal F aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento. Aí você tem iminente o movimento, quer dizer o seguinte, Leonardo. Eu estou tentando puxar esse bloco, mas só que está na iminência do movimento. E eu quero saber justamente o quê? O valor de F. Ou seja, é o valor da força máxima que foi aplicada para que ainda esse sistema continue estático, continue parado, continue no equilíbrio estático. Ou seja, as forças resultantes que estão agindo nesse sistema aqui tem que dar igual a quanto? A zero. Então as forças horizontais, somadas todas, as forças resultantes, né? O somatório dessas forças tem que dar igual a zero e em relação a Y também tem que dar igual a zero, tá? Para que esse sistema aqui continue em equilíbrio, tá ok? Então aqui a gente está vendo praticamente duas dimensões, em relação a X e em relação a Y, esse sistema está em equilíbrio. Beleza. Aí você tem, pô, já tem um sistema, ele deu também os pesos, né? Foi dado os pesos, não é isso? O peso de A e o peso de B. O peso de A, ele deu o peso de B, tá ok? O peso de A, ele deu 6 newtons. E o peso de B, 10 newtons. Não foi isso? 20 newtons. 20 newtons. Show de bola. E aí eu quero saber justamente o valor desse cara aqui, ó, de F. Beleza, aí você vai dizer, Leonardo, eu tenho que fazer a primeira coisa que eu tenho que fazer, decomposição vetorial, tá? Aí eu acho interessante você separar cada bloco aí, porque você vai ver as forças resultantes que estão agindo em A, as forças resultantes que estão agindo em B, tanto horizontais como verticais, tá? Em relação a X, em relação a Y, e depois resolver equações. Então o mais difícil aqui é você fazer a decomposição vetorial, tá ok? Se você fizer a decomposição vetorial certinho aqui, resolver equações é nada mais é que matemática. É operação matemática, tá ok? Então vamos lá. Eu vou separar aqui o bloco A, o bloco B, as forças que estão agindo nele, vou determinar as equações em relação a X e Y e vou resolver um sistema, tá? Equações. Show de bola. Então vamos lá comigo aqui. Vamos. Beleza. Eu vou fazer primeiro para o bloco A. Então eu tenho um bloco A. Show de bola. Vou pegar o bloco A aqui, ó. Se você perceber bem, o bloco A ele tá assim, ó. Tá disposto aqui, o bloco A. Aqui tem, ó, a tensão, tá? Desse fio aqui.
Claro que o fio, ó, inextensível, tá? Ele está interligando apenas em A, ele está pegando apenas no bloco A, tá ok? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou decompor, fazer a decomposição vetorial. Primeira coisa bem simples aqui que a gente tem, se ele está na proximidade da Terra, ele tem uma força-peso. Então eu tenho um peso de A, P de A, tá aqui. E tenho uma normal em relação ao quê? A. Então aqui, ó, normal. Vou chamar normal de A, tá ok? Então eu tenho um peso, tenho um normal. Além de tudo, eu tenho o que aqui ainda? Eu tenho, ó, uma força de tração que está nesse sentido aqui. Claro que você vê que tem uma inclinação aqui, certo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que decompor, se tá inclinado, tem um ângulo aqui qualquer, eu tenho que decompor essa força no eixo X e no eixo Y. Eu tenho que decompor. Porque se eu não decompor essa força, como é que eu vou saber fazer depois o somatório vetorial? Então, geralmente, quando você não tem uma força que ela não está nem vertical nem horizontal, você tem que fazer a decomposição vetorial. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou decompor esse cara em relação a X, o eixo X, e em relação ao eixo Y, tá ok? Então, em relação a Y, ele estaria aqui, ó. Que eu teria quem? Esse vetorzinho aqui, ó, para baixo, T de Y, tá ok? O T de Y. E eu teria justamente também, ó, essa decomposição vetorial aqui, ó, em T de X. Show de bola. Só que eu preciso saber que ângulo é esse aqui, θ. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Você percebe, ó, ângulos internos e externos pela matemática, tá? Porque se esse aqui é horizontal e esse solo também é horizontal, e se eu passo qualquer reta aqui, no caso o fio está significando aqui, representando uma reta, você percebe que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Ângulos internos e externos, né? Beleza, na matemática. Show de bola. Então, eu posso decompor, né? Lembrando aqui, ó, que isso aqui é um triângulo retângulo. É como se eu tivesse aqui, ó, esse vetorzinho aqui é o mesmo vetor que está aqui, ó, que seria justamente meu TY aqui, ó, que seria o meu cateto oposto em relação a esse triângulo. Esse aqui é o cateto adjacente em relação ao ângulo aqui, θ, ó, TX. E T seria a minha hipotenusa, concorda? Então, eu tenho as relações trigonométricas para achar TX e TY. Beleza. Quem seria TX? Por exemplo, ó, TX, como ele é o cateto ó, adjacente, a relação dele é cosseno. Então, eu vou pegar a minha hipotenusa, que é T, e multiplicar pelo cosseno de θ. Da mesma forma, sendo que é o cateto oposto em relação a θ, seria quem? TY. A relação que eu tenho trigonométrica de cateto oposto é o seno. Então, eu pego o T, que é a minha hipotenusa, e multiplico pelo seno de θ. Show de bola. Então, eu tenho os TX e TY. A decomposição apenas desse vetor aqui. Decomposição vetorial. Decompôs a força de tração no eixo X e no eixo Y. Show de bola. Leonardo, só tenho essas forças aí? Não. Eu tenho outra força aí. Ó, perceba que essa força de tração T, eu decompus ela em relação a Y, em relação a X. Agora, esses dois vetores estão representando apenas esse vetor aqui, T, tá? É como se eu esquecesse agora esse vetor T e só olhasse agora em relação a Y, T de Y e T de X, tá? Quando eu for analisar horizontal ou vertical. Show de bola. Mas perceba, ó, que esse bloco, apesar dessa força estar na iminência de estar puxando aqui, na iminência do movimento, mas essa força está puxando para cá, cria-se aqui, devido a um coeficiente de atrito, né? Cria-se aqui uma força de atrito. Perceba que se eu estou puxando aqui, ó, esse bloco B para cá, o bloco A tem uma força de atrito agindo para lá. Concorda? Agindo para lá. Por quê? Porque ele está tentando impedir B de entrar em movimento. Então, a força de atrito, ó, existe uma força de atrito aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Força de atrito, vou botar aqui de A, tá? De A com B. Show de bola. É a força de atrito que eu tenho aí, ó. Beleza? Aí, então, agora eu tenho as forças de decomposições vetoriais em relação a quem? A X e a Y aí, no meu caso. Beleza. Agora vamos entender aqui o negócio. Em relação a X, eu tenho quais são as forças vetoriais que eu tenho em relação a X? E em relação a Y, quais são elas? Elas têm que ser igual a quanto? A zero. Lembra por quê? Porque nós estamos tratando de um equilíbrio estático. Então, as forças resultantes que estão agindo no bloco A
tem que ser igual a zero. Então, em relação a x, o somatório dessas forças tem que dar igual a zero. Em relação a y, também tem que dar igual a zero. Então, vou fazer assim, ó. Em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x. Então, eu tenho em relação ao eixo x, tudo que tiver no eixo x. Lembrando para você que é como se eu esquecesse aqui, ó, esse cara aqui agora, ó. Eu vou esquecer esse cara, só vou tratar em relação a y, t de y, referente à força de tração. E em relação a x, t de x. Então, se eu quero saber só em relação a x, eu tenho essa força aqui em relação a x, que está na horizontal, e tenho o t de x. São as duas que eu tenho na parte horizontal. Então, em relação a x, eu tenho que essa força tem esse sentido, e essa força t de x tem sentido aqui contrário. Quer dizer, na verdade, que essa força, como são elas duas, essa menos essa tem que dar igual a zero. Mas ainda, essa tem que ser igual a essa. Concorda? Essa força de atrito tem que ser igual a essa. Porque para as duas se anularem, os dois vetores estão em sentidos contrários, e elas têm o quê? Tem que se anular por quê? Porque tem que dar igual a zero, cara. Porque se essa aqui é positiva e essa aqui está com sentido contrário negativa, ou seja, essa menos essa tem que ser igual a zero, ou seja, essa tem que ser igual a essa. Então, significa, ó, que força, vamos botar assim, força de atrito entre A e B tem que ser igual à minha força dx. Show de bola. Tenho aí a minha primeira equação, tá? A minha primeira equação, que eu posso representar força de atrito, né, igual a Tx. E aí eu pergunto para você, em relação a y, em relação ao eixo y. Show de bola. Em relação ao eixo y. Agora, em relação a y, eu tenho uma normal NA, eu tenho P de A e eu tenho T de Y. Agora, perceba, quem está no sentido igual aqui, ó, você percebe que T de Y está no mesmo sentido do que P de A. E NA está com sentido aqui, ó, contrário a essas duas. Significa que essa força, aqui, ó, NA, ela é igual a quem? A é somatório desses dois outros vetores, concorda? Porque se NA é positivo, esses dois aqui são negativos. E eles também têm que se anular em relação a Y, ao meu eixo Y, porque eu estou tratando um equilíbrio estático, tem que se anular também. Então, significa que NA, que é né, aqui no caso, o meu vetor normal em relação a A, normal A, tem que ser igual a quem? A T de Y mais P de A. Tenho minha outra equação, ok? Tenho minha outra equação. Essas aí são as equações. Cara, se resolver as equações, vai sair, naturalmente vai sair o resultado que ele determina, quer o quê aqui nessa questão? Ele quer justamente o valor da força, tá? Então, só do bloco A que eu fiz aqui, seriam essas forças aqui, ó. Atuando no bloco A em relação a X e em relação a Y. Claro, é evidente. Ah, quem, Leonardo? Quem é a força de atrito de A em B? Seria quem? A força de atrito é μ vezes a normal, tá? μ vezes normal. Claro, evidente. Eu posso até abrir isso aqui, ó, para você entender. A força de atrito é um μ estático de 1 e de 2, que eu disse aqui, ó, que era 0,3, tá? Estático. Bota assim, de A de B, para você lembrar, vezes a normal. Estou abrindo aqui a equação. Ela é igual a quem? Tx. Tx eu já encontrei aqui, ó. Tx é T cosseno de θ. Então, T cosseno de θ. Show de bola. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó. Posso também abrir esse cara aqui, ó. Para saber quem é. Quem é NA? Aí você tem, ó. NA. Tá? NA. Ele é igual a quem? Quem é T de Y? Aí você tem. É T seno de θ. Tá ok? Mais quem é P de A. P de A, ele até deu ali o valor, né? De P de A. Então, essas são as equações. Você vai substituir valores, tá? Lembrando aí, ó, que ele deu o valor de θ. O cosseno de θ e o seno de θ. Eu vou até colocar aqui, ó. Foram valores dados, ó. Seno de θ e o cosseno de θ. Ou seja, o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. O seno de θ, ele disse que era 0,8. E o cosseno de θ, 0,6, tá? Você substituir valores. Por enquanto, eu vou trabalhar a literal, tá ok?
Então, vou agora fazer o quê? Em relação ao bloco B. As forças agindo em relação a B. Então, eu venho aqui, ó, em relação à força, o bloco B, quais são as forças que estão agindo em relação ao bloco B. Show de bola. Então, vou pegar aqui o bloco B, vou colocar ele aqui, ó, e a gente vai trabalhar ele, tá ok? Vem cá, vem aqui comigo, ó. Então, vou pegar o bloco B. O bloco B, ele tá aqui assim, ó. Vou botar mais um pouquinho para cá, para a gente utilizar mais o quadro aqui, tá? Resolvi. Então, ó, o bloco B, ele tá aqui. Claro que ele tá o quê? Ele tá em contato com o solo, tá ok? Ele tá em contato com o solo, o bloco B. Está sendo puxado por uma força F. É isso que eu tenho de primeira visão, né? Primeira visão, eu só tenho isso. Beleza, agora vamos ver as forças que estão agindo aqui em B. Tá ok? Eu tenho o NB, show de bola, normal, e tenho o peso de B. Tranquilo, Leonardo. Até aí tudo bem. Tem o normal e tem o peso. Além de tudo, eu tenho o seguinte. Eu tenho a força de atrito que está entre o bloco B e o solo, porque ele disse que tem coeficiente de atrito, então tem força de atrito agindo aqui, entre o bloco B e o solo. E quando eu estou puxando esse bloco B aqui, ó, para cá, a tendência para que esse objeto fique parado, ou seja, resistir ao movimento, é minha força de atrito que está o quê? Contrária a esse movimento, que seria esse cara aqui, ó. Força de atrito de B com solo, tá ok? De B com solo. Vou botar um Szinho aqui só para você lembrar que é de B com solo. Show de bola. Só tenho essa, Leonardo? Não. Você tem o seguinte, você ainda tem TY. Leonardo, TY está aqui? Tá sim. Porque no momento, ó, vem aqui o sistema, ó. No momento que você está puxando aqui, está tracionando esse cara aqui, e percebe que TY, quando eu decompus aqui, ó, ele está aqui, ó. Está empurrando esse bloco também para baixo. TY está aqui, ó, empurrando para baixo. Além de tudo, perceba o seguinte. Agora vem aqui comigo, isso é pertinente, tá? Você sabe que lá, quando eu fiz o bloco A, a força de atrito de A e B está nesse sentido. E de B em A, tá onde, ó? De B em A, tá nesse sentido aqui, ó. Tá aqui em cima, porque o bloco A, ele tá aqui em cima. Só que quando eu puxo esse cara aqui, tem uma força de atrito tanto aqui e tanto aqui em cima, porque o bloco A é como se ele estivesse aqui em cima. Só que aqui a força de atrito, ó, tá? Eu vou até, para ficar mais visível, lembrando que T de Y está aqui, para ficar bem visível, vou botar ela aqui, ó. Força de atrito de B em A, ok? Por quê? É ação-reação. Tá em contato. A reação, a força de A, a terceira lei de Newton, a reação daquela força de atrito de A com B é a força de atrito B com A, ok? Estaria nesse sentido. Então, perceba aqui, ó, é uma questão assim, Leonardo, para eu entender que também existe essa força de atrito aqui, sim, porque se está em contato, é como se tivesse aqui um bloco B com o solo. Ó. O solo, B com o solo, B está fazendo uma força de atrito desse sentido aqui, e o solo está fazendo o solo em relação a B está nesse sentido, ó, que seria o ação e reação. Estaria no solo, a força de atrito, mas nesse sentido aqui. Só que eu estou querendo apenas o bloco B. Como eu estou pegando apenas o bloco B aqui, ó, o bloco B, então eu estou fazendo o quê? A decomposição vetorial apenas das forças que estão agindo em B. Show de bola? Então aí eu tenho as forças, né, agindo aí. Leonardo, terminou aí? Está faltando uma força aí. Se o bloco A está aqui em cima, então o peso de A está aqui nesse sentido. Ó. Além de tudo, você tem esse aqui, ó, peso de A. Percebeu? Então, essas são todas as forças agindo aqui em B. Aí você pode perguntar, beleza, Leonardo, já tem uma decomposição de TY em relação a Y, então eu posso agora avaliar em relação a X e em relação a Y, perfeitamente. Então, ó, em relação, agora o bloco B, né? Em relação a X, ao eixo X, aí eu vou ter quem, ó? Em relação a X, você tem essa força nesse sentido e tem essas duas forças aqui, ó, no sentido contrário. Percebeu? Só essas duas forças aqui no sentido contrário, que seria a força de atrito de B com A e a força de atrito de B com solo. Então, essas duas forças de atrito estão nesse sentido
e essa força estaria aqui. Que significa para estar estático, ou seja, na iminência de entrar em movimento, essa força tem que ser igual a essas duas outras forças. Show de bola? Então você tem, ó, que essa força F, ela tem que ser igual à força de atrito de B com A, de B em A. Claro que tem a mesma intensidade, o mesmo módulo, tá? De A com B, isso é evidente, tá? Só que tem sentido contrário, mais a força de atrito de B com solo. Força de atrito de B com solo. Show de bola? Então você tem essa equaçãozinha aqui, ó, em relação a X. Leonardo, e em relação, no caso, a Y? Ó, em relação a Y, vamos ver aqui as forças resultantes, a força resultante, tá? Devido à decomposição vetorial, quais são as forças que estão agindo em relação a Y? Em relação a Y, ó, você tem TY, P de A e P de B em um sentido que é de cima para baixo, ou seja, descendente. E você tem uma força apenas, ó, para cima, que seria quem? A normal de B, tá ok? Então, vou fazer aqui, ó. Seria a normal de B, na verdade, ela tem que ser igual a quem? As outras forças que estão agindo no sentido contrário. Seria T de Y, seria mais P de A, mais P de B, ok? Mais esse P de B aqui. Então, aí eu teria a outra equação, ok? A decomposição vetorial e as equações aqui, referente a cada um. Show de bola? Você percebe aqui que para achar a força aqui que eu quero, eu tenho que achar a força de atrito de A e B em A, ou A em B, tá? E tenho que achar também a força de atrito de B com o solo, tá ok? Como é que eu vou achar? Com certeza com as equações que eu determinei, tanto lá como cá, tá? Aí você vem aqui comigo agora, ó. Vamos ali para as equações que eu determinei ali, para achar as variáveis, depois venho para cá e acho justamente a minha força F, tá ok? A minha força F aí referente, tá? Para facilitar, vou pegar aqui os valores, tá? Para a gente ir rápido também e ganhar tempo, beleza? Então, eu tenho o seguinte, ó. Quem seria aqui, no caso, por exemplo, de Mi estático de A com B? O Mi estático aqui, que foi colocado de A com B, tá aqui, ó. De A com B é 0,3. Então, esse cara aqui é 0,3, ó. Vou colocar aqui de vermelho, tá? Para resolver, para diferenciar aqui. Só colocando os valores, ó. 0,3, esse cara aqui, tá? Esse aqui é 0,3. Vezes a normal. Lembrando que essa normal aqui, ó. Como eu estou tratando num lugar que é plano e horizontal, NA, ó, esse NA aqui, ó, ele é igual a quem? A P de A mais T de Y. Percebeu, ó? Porque tá aqui, ó. Tá? Esse cara aqui é um NA, mas lembrando que esse NA aqui, ó, referente a esse cara aqui, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Vamos colocar os valores. Então, ó, Mi 0,3, tá? Desse valor e tudo. T cosseno de θ. Esse cara cosseno aqui, eu tenho o valor dele também. Então, vou botar aqui, ó. NA, vou repetir aqui. Igual a T, que eu não sei quanto é, mas o cosseno de θ ele deu, ó. Cosseno de θ é 0,6. Beleza, Leonardo. Eu preciso saber que é NA para achar T aqui. Então, o que seria esse NA? Aí eu venho aqui, ó. NA seria igual a quem? Aí eu tenho, ó. NA, no caso... Eu vou colocar os valores aqui, tá? NA é igual a P de A, que eu tenho o valor aqui de P de A, tá? Que ele foi dado também, ó. P de A vale 6 newtons, mais esse cara aqui é T, ó. T, que eu não sei quanto é, mas eu sei o seno desse cara aqui, ó. O seno de θ vale quanto? 0,8, ok? 0,8. Show de bola. Se eu pegar esse valor aqui, que é NA, esse cara todinho aqui, ó, e jogar aqui, ó, percebeu? Vou fazer a prometa por quê? Porque você percebe aqui, eu tenho duas variáveis e tenho duas equações, ó. Uma equação aqui e tenho outra equação aqui. E quais são? Duas equações e duas variáveis, que é NA e T. NA e T aqui, ó, duas variáveis. Eu vou achar o quê? O valor de NA e o valor de T. Substituição aqui, tá? Então, pelo método da substituição, quem é NA? Eu vou substituir quem é NA aqui, ó, que seria 0,8 vezes T mais 6, tá ok? Quando eu faço isso, essa substituição, eu vou achar o valor de T, que é o valor da tração. Tá beleza? Vou juntar essas duas equações aqui, ó.
pelo método da substituição, tá? É como se eu tivesse assim, ó, 0,3Na, tá? Igual a T vezes 0,6. E a outra equação, Leonardo, seria Na, tá? Igual a 0,8T mais 6. Posso aplicar o método da substituição. Por quê? Porque Na é o valor disso aqui tudo. Jogo o valor disso tudo aqui e vou achar T. Tá ok? Quando eu faço isso, ó, então substituindo aí, eu vou ter, ó, 0,3 vezes quanto? Quem é, no caso, Na, 0,8T mais 6. Então, ó, 0,8T mais 6. Aí eu faço o quê, ó? Eu estou usando essa equação aqui, ó, tá? Eu estou usando aqui, ó, 0,3, Na, que é 0,8 mais 6. Aí eu faço o quê? Igual, ó, a T, que multiplica quanto? 0,6, tá ok? Aí eu faço aqui uma distributiva, fazendo aqui a distributiva, 0,3 vezes 0,8, T, 0,3 vezes 6, tá ok? E aí eu tenho o seguinte, ó, fica 1,8, porque 0,3 vezes 6 dá 1,8, mais 0,3 vezes 0,8 dá 0,24, T, igual a quem? A 0,6T. Passo tudo que T para um lado, que não tem T para o outro segundo membro, eu vou achar quem? O valor de T, tá? Igual a 5 newtons, tá ok? Eu acho o valor de igual a 5 newtons. Leonardo, como foi que você fez? 0,24 menos, passei primeiro menos 0,6T, eu vou achar um valor, tá ok? Igual a quem? Igual a menos 1,8. Eu vou achar o valor de T, que é um valor de quem? Da minha atração. Tá show de bola? Achei o valor da minha atração, eu vou fazer o quê? Ah, eu posso achar o valor também, Leonardo, por exemplo, de Na agora, se eu tenho um valor da atração? Posso sim, tá ok? Então eu posso achar justamente o valor de Na aqui, ó. O valor aqui fica até melhor, porque Na vai ser igual a quanto? 0,8 vezes 5 mais 6, ok? 0,8 vezes 5 mais 6, então, ó, eu tenho que Na vai dar igualzinho o valor de quanto, Leonardo, aqui para mim? Então, ó, já colocando aí o valor de Na, tá? Vou colocar aqui o valor de Na. Show de bola. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Na seria 0,8 vezes 5 mais 6. 0,8 vezes 5, aqui dá aproximadamente quanto? Dá 4, não é isso? Então, 4 mais 6 dá 10. Então, Na igual a 10, tá? 10 newtons. Tá? Fazendo aqui de cabeça para você, tá? Então, eu tenho um valor de Na e de T. Agora eu venho para cá, ó. Venho para cá. Por que, Leonardo, eu venho para cá? Porque eu preciso achar o valor da força de atrito desse cara e desse cara para achar aqui, ó, a força que eu estaria puxando aqui, solicitando aqui, tá ok? E tenho que achar, ó, no caso aqui, se eu abrir aqui, ó, só para você ver, que força vai ser igual a quem? Força de atrito de B com A é quem? Seria μ0, μ estático, de B em A, ou de A em B, tanto faz, vezes A normal, tá ok? De A, que eu já tenho lá o valor de Na, mais quem? Quem é a força de atrito de B com solo? Seria o μ estático de B com solo, vezes A normal de B, ok? Então, eu preciso achar o valor de B aqui, ó, através dessa equação aqui, para determinar, porque eu tenho o valor do μ estático de B com A, é quanto? Ó, foi dado lá, ó, 0,3. Esse cara que eu tenho que é 0,3. Por exemplo, Na eu já achei, deu lá 10, não foi isso? Já tenho o valor dele. Eu tenho esse cara aqui, ó, que é quanto? 0,2. Mas eu preciso achar quem? NB, para determinar justamente o valor da força. Não é isso? Então, como é que eu vou achar B? NB eu vou achar por aqui, ó. Então, NB vai ser igual a quem? T de Y, aí lembra, ó, T de Y é quem? É T vezes o seno, não é isso? T de Y vezes o seno de θ, tá ok? NB. Seria igual mais P de A, que eu tenho um valor de P de A que vale 6, mais P de B que vale 20, ok?
Então, NB, eu posso achar facilmente, porque eu já tenho um valor também de T, que eu achei lá referente ao bloco A, que vale 5, vezes quanto? Quem é o seno de θ? O seno de θ ele deu que era 0,8, ó. 0,8 mais 6 mais 20, ok? E aí eu acho justamente o meu valor de NB. Achei o meu valor aqui de NB, vou substituir aqui, ó. E aí eu fico com a força vezes. Aí eu tenho, ó, 0,3 vezes 10 dá 3. Concorda? 3. Mais quem? Aí você tem, ó, mais o valor de quanto? 0,2 vezes NB, que vale quanto? Isso aqui, se você fizer, ó, 5 vezes 0,8 dá 4. Mais 6, mais 20. Isso aqui dá igual a quanto? Dá 30. Concorda? Dá 30. Então, vezes 30, que é o valor de NB, aqui é o valor de NB, ó, vezes 30. Isso aqui vai dar igual a quanto? F vai ser igual, ó, 0,2 vezes 30, é a mesma coisa que eu pegar 30, é 3 vezes 10, 10 vezes 0,2 dá 2, 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9. Então, 9 newtons. Quer dizer que a minha força aplicada aqui, ó, a minha força aplicada aqui vale 9 newtons. Portanto, o nosso gabarito, letra B. Letra B aqui, ok? Nosso gabarito aí, letra B. Beleza? Eu estou acompanhando aqui vocês, tá? No chat também. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, claro que o nível, Leonardo, isso é um nível alto? É um nível alto, tá? Eu não vou dizer que é um nível baixo. Se tiver uma questão dessa na prova de física, você deixa para resolver por último. Você resolve as mais fáceis, porque a prova é feita para assim. Não é para você fazer... Claro que eu vou treinar você para resolver todas as questões. As questões que você vê que vai ser mais dificultosa, porque aqui, ó, requer um pouco de tempo, tá? Claro que eu estou explicando aqui, estou resolvendo bem com calma, mostrando várias teorias aqui, mas o que é que você tem que fazer? Você tem que deixar essas questões por último, tá? Não são elas que vão garantir a sua classificação. São questões mais simples, tá ok? Mas eu resolvi aqui uma questão bem com nível bem assim moderado, tá? Para que você realmente consiga se sair bem na sua prova, tá beleza? Então vamos pegar outra questão aí, tá? E vamos bater aí, tá ok? Então nós temos aí, ó, o nosso gabarito, letra B, ok? Gabarito aqui, letra B. Por que, Leonardo? Ó, porque justamente, ó, letra B, porque deu o resultado aí, 9 newtons, essa força aqui, ó, sendo solicitada aqui, tá? 9 newtons. Show de bola. Beleza? Se tiver qualquer pergunta aí, vocês colocam aí no chat, tá bom? Show de bola. Então vamos partir aí para o próximo conceito, trabalho e energia, tá ok? Eu vou conversando com vocês aqui, vou apagando o quadro, tira um print aí se vocês quiserem, tá? O que é que acontece? Eu vou apagar o quadro, claro, evidente que essas questões estão aí com comentário, tá? As questões estão com comentário, dá para você resolver e verificar. E aí eu vou conversando com vocês sobre trabalho e energia, tá? Cara, física, trabalho, você tem que lembrar que trabalho nada mais é que trabalho. É um termo associado ao quê? A se tiver força, e essa força está ocorrendo o quê? Um deslocamento. Mas, Leonardo, então toda vez que eu tiver uma força e está ocorrendo um deslocamento, está realizando o trabalho? Depende. Vai depender como essa força ela está disposta em relação ao meu deslocamento. Cara, meio abstrato, Leonardo. Você falou nada. Quer dizer que, primeiro, você tem que ter ideia que para ter trabalho, uma força aplicada em um corpo tem que provocar um deslocamento. Mas nem sempre que a força estiver aplicando no corpo e está provocando deslocamento em relação ao meu deslocamento, essa força tem que ter um certo ângulo, tá? Ou, se esse ângulo for 90 graus, por exemplo, ela não está realizando trabalho, essa força. Então, você tem que verificar, na verdade, qual a força que você quer achar o trabalho. Como se fosse assim. Ah, eu quero achar um trabalho que desse sistema aqui. Então, eu tenho que analisar a força em relação ao deslocamento. Porque se essa força estiver formando um ângulo com 90 graus em relação a esse deslocamento, não está realizando trabalho. Caso contrário, de todas as outras formas, vai estar realmente realizando trabalho. Seja um trabalho resistente ou um trabalho motor. Beleza. Então, através desses conceitos que eu explanei para você, eu vou escrever aqui rapidinho uma teoria, tá? Então, eu tenho referente a trabalho. Então, trabalho. Então, você tem que lembrar que toda vez que vier a palavra trabalho,
você tem que explanar duas coisas. Força, tem que ter uma força, o trabalho de uma força, por isso que a gente chama assim, e deslocamento. Beleza, deslocamento. Então, trabalho nada mais é que é o produto, ó, trabalho, vou representar pela letra Joule, tá? Trabalho, representar por essa letra grega, força, vezes deslocamento, tá? Claro que é um produto, a gente chama de produto interno, tá? Mas lembre-se, aqui é um vetor multiplicado por outro vetor. Beleza? Quando esse vetor está multiplicando por esse vetor, você tem que perceber o seguinte, tá? Esses são dois vetores sendo multiplicados. Vai formar o quê? Uma grandeza não vetorial não, cara. É escalar, tá? Esse cara aqui, ó, que é o trabalho, é uma grandeza escalar. Puxa, trabalho é uma grandeza escalar. Interessante, né? Que dois vetores multiplicados aqui, ó, no caso é um produto interno que a gente chama, ele vai dar o quê? Uma grandeza escalar. Beleza? Uma grandeza escalar, lembrando aí que eu só preciso de um valor, que é um número em unidade para ela estar totalmente definida. Aí eu vou colocar aqui, ó, um cosseno do ângulo. Por que eu vou botar o cosseno do ângulo? Porque dependendo do ângulo, lembra que eu falei? Se esse ângulo for 90 graus, qual o cosseno de 90 graus? 0. Como se fosse também 270 graus, né? Que é, no caso, 3π sobre 2 em radianos. O que seria aqui? Daria o quê? O cosseno 0. Ou seja, quando for 90 graus, você tem que lembrar o quê? O ângulo formado entre o vetor força e o deslocamento, esse cara aqui não vai realizar trabalho, não vai ter trabalho. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um bloco, um bloquinho, tá? Um bloco A, eu puxando com uma força aqui, ó. Aqui eu tenho uma força de atrito, rapidinho, ó, força de atrito, tá beleza? E aqui eu tenho uma normal, tô decompondo aqui, ó, normal, e tem um peso. Vamos dizer que aqui é uma superfície plana e horizontal, tá? Opa, A, N, A. Perguntar uma coisa, se é uma superfície plana e horizontal, tá? N, tanto N como P, não estão realizando trabalho. Por quê? Vamos dizer que está sendo deslocado esse cara para esse cara aqui. Tem que ter deslocamento, porque se também tiver deslocamento, como é que você vai ter trabalho? Então, ó, imagine esse bloco sendo empurrado de um ponto A para um ponto B, tá? Significa que o quê? Esse cara está realizando trabalho, porque está no mesmo sentido de deslocamento, o vetor, no momento que o F está indo para lá, o deslocamento também está ocorrendo para cá, ó. É um trabalho positivo chamado trabalho motor. Já a força de atrito está no sentido contrário do deslocamento, é um trabalho o quê? Resistente. Já esse cara aqui, ó, em relação ao meu deslocamento, essa força normal em relação ao meu deslocamento está formando que ângulo? 90 graus. É, portanto, que a normal aqui não está realizando trabalho. E P, Leonardo, P de A também não está realizando trabalho, porque também está formando um ângulo de quanto? 90 graus também, ó. Beleza? Então, perceba aí, por que eu coloquei esse cosseno do ângulo? Para justamente eu generalizar o trabalho. Porque quando o ângulo for 90 graus ou 270 graus, o trabalho vai ser igual a 0. Ou quando também não ocorrer deslocamento, o trabalho é igual a 0. Show de bola. É essa a ideia que eu quero que você tenha primeiro em relação ao trabalho. Trabalho de uma força. Claro que aqui está sendo um trabalho de uma força o quê? Uma força constante. Uma força constante. Show de bola? Caso essa força não seja constante, significa o quê? É como se eu tivesse assim, ó. É como se eu tivesse o seguinte. Caso essa força não for constante, então eu tenho um deslocamento aqui, eu tenho uma força sendo aplicada aqui, só que ela está variando, no caso, em relação aqui ao meu deslocamento, ó, vamos dizer nesse ponto assim, ó, ela está fazendo, o gráfico está sendo representado dessa forma aqui. Então, perceba, você tem um deslocamento, tá, aqui no eixo das abscissas, tá, e você tem uma força no eixo das ordenadas. E aí você está variando, ó, no momento que a força está aumentando, o deslocamento também está, ó. Perceba. Caso eu queira achar o trabalho aqui num gráfico de força versus deslocamento, então, ó, força versus deslocamento. O que é que você tem como achar esse trabalho aqui? É você achar a área embaixo da curva aí no gráfico. Que área seria essa? Então, por exemplo, se eu quero aqui de D1 a D2, por exemplo.
De D1 a D2 vai formar essa área aqui, ó. Geometricamente, aqui você sabe que isso é área de o quê? De um trapézio, não é isso? Área de trapézio. Se eu achar a área do trapézio, é justamente igual a quem? Ao meu trabalho, entendeu? Então, o trabalho seria a minha área, no caso do trapézio, tá ok? Do trapézio. E a área do trapézio, você sabe que é o quê, ó? A área do trapézio, nada mais é, ó. Trabalho vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Leonardo, se eu quisesse, por exemplo, agora achar de onde ele saiu do repouso e provocou um deslocamento até D2, por exemplo, aí já seria o quê? A área de um triângulo, concorda? Isso aqui já seria a área de um triângulo. Então, o trabalho aqui, ó, para esse caso, o segundo caso, seria a área de um triângulo. Então, a área de um triângulo, que você sabe que a área de um triângulo, então o trabalho vai ser igual a quem? A base vezes a altura dividido por 2, que é a área de um triângulo, ok? E assim sucessivamente, ou seja, vai ser a área formada embaixo do gráfico. Dependendo aqui da área formada no gráfico, você vai ter justamente o meu trabalho realizado. Beleza? Show de bola. E aí agora eu vou explanar para você, tá ok? A definição, tá? Então, eu tenho um trabalho de uma força constante e um trabalho de uma força variável. Show de bola. Agora, eu vou explanar para você rapidamente a teoria, falando o que seria potência. Potência. Leonardo, o que seria potência? Potência nada mais é que o trabalho em determinado tempo. Então, quando eu tenho um trabalho em determinado tempo, eu tenho o conceito de potência. Ou seja, é a variação justamente de provocar esse trabalho. É a variação, seria de tempo para provocar esse trabalho. Então, seria trabalho, muitas vezes a gente tem como energia, né? Trabalho é energia aqui em física, dividido pela variação de tempo, ok? Então, justamente é o meu termo de potência aqui, tá? Aí eu quero que você defina o seguinte, ó. Em qualquer máquina, em qualquer processo, você tem uma potência total que você joga no sistema. Então, isso aqui é um sistema. Qualquer sistema que nós temos, por exemplo, um carro, até nós como seres humanos, nós recebemos o quê? Alimentamos para provocar energia. Parte da energia é realizada trabalho. Então, parte da energia é realizada em trabalho, que é chamado de potência útil, para realizar trabalho. E parte dessa energia, ou seja, dessa potência, é dissipada. Ou seja, não serve para nada, né? É jogada fora. Tá ok? Se toda a potência total fosse transformada em potência útil, ou seja, em forma de trabalho, nós teríamos um rendimento 100%. Ou seja, nós teríamos uma máquina perfeita, por exemplo. Nós teríamos uma máquina perfeita, por exemplo, um carro. Então, o carro, praticamente, você tem que diminuir no máximo as potências o quê? Dissipadas dele, em temperatura, tá ok? Em dissipação, né? Em dissipação. Então, o que é que acontece? Então, dentro de um processo, você tem um conceito chamado de rendimento, né? Rendimento nada mais é que o quê? Que o que você produz em trabalho, que é potência útil, dividido pela potência total. Esse é o rendimento. É a mesma coisa aqui, ó. Eu estou transmitindo conhecimento para você. Então, parte do conhecimento, claro, que se você fosse uma máquina perfeita, um computador, você absorvia tudo que eu estava falando aqui. Mas parte vai ser o quê? Vai ser realmente dissipada, vai ser perdida. Mas você tem que fazer de tudo para quê? Que essa potência total, ou seja, a informação total que eu esteja transmitindo para você, seja transformada em quê? Em conhecimento para você poder realmente realizar uma boa prova, você ter um bom conhecimento para realizar trabalho, tá ok? Para você sair bem. Então, esse é o nosso rendimento, tá ok? Aí você verifica, Leonardo, isso aqui vai ser um pouco pequeno em relação a esse cara aqui. Porque esse mais esse tem que dar igual a esse, né? Na conservação aqui, no caso de energia, tá? Dessa potência fornecida aqui ao sistema. Beleza. Como se esse cara aqui é muito menor que esse, aqui vai dar um valor decimal, menor que 1. Porque se esse cara aqui ó, fosse igual a esse, ou seja, a potência total fosse igual à potência útil, nós teríamos um rendimento de 100%. Como esse cara aqui é menor que esse, vai dar valor decimal, geralmente o rendimento ele é dado em porcentagem, por isso você multiplica por 100, tá ok? Multiplica por 100 para você achar em porcentagem. E perceba, potência em watts, a unidade, né, do sistema internacional. E também aqui em watts,
O watts por watts dá adimensional, o valor de N. Multiplica por 100 para dar em porcentagem. Teoria formada, vou partir para exercício, ok? Então, nós temos aí, ó, no plano inclinado, tá? No plano inclinado, abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade F igual a 4 newtons. Show de bola? Constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metros, ao longo do plano com velocidade constante. Então, ó, velocidade constante, você já tem que marcar, por quê? Porque se a velocidade constante, as forças resultantes têm que ser igual a quanto? A zero. Estou tratando aqui, ó, de, no caso, se está sofrendo também deslocamento, tá? Ó, percorre uma distância de deslocamento e a velocidade é constante, nós temos o quê? Um equilíbrio dinâmico, ok? Eu estou tratando aqui de um equilíbrio dinâmico. Show? Dinâmico aqui. E aí nós temos o seguinte, ó. Desprezando o atrito, então as forças de atrito são desprezadas. Então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, são respectivamente igual a quanto? Então ele pediu, ó, deu o seno, deu o cosseno do ângulo e deu o valor de G, que vale o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho uma força aplicada a esse bloco, né, num plano inclinado aqui, ó. O valor aqui, um plano inclinado, perceba. Eu tenho esse bloco sendo puxado aqui, ó, por essa força, tá? E aí eu tenho esse deslocamento de A até B, e ele pede o valor, ó. Ele pede o valor. Então, ó, ele pede, desprezando a força de atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se movimenta de A até B. Então ele quer saber a massa do bloco e ele quer saber também o trabalho realizado, ok? De A até B. É isso que ele quer saber. Show de bola. Então perceba, se eu estou tratando de um plano inclinado, você tem que lembrar que no plano inclinado, nós temos aqui a decomposição vetorial. A normal está perpendicular ao plano. A força-peso está nesse sentido para o centro da Terra, tá ok? A força-peso. Eu tenho, para a decomposição vetorial em relação a P, deixa eu colocar aqui, ó, de outra cor, eu tenho em relação a X e eu tenho em relação a Y, tá ok? Aqui é Y, ó. E aqui é em relação a X. Eu tenho a decomposição da força-peso, ó. Decomponho ela aqui, P de X, que está nesse sentido, e P de Y estaria nesse sentido aqui, ó. Decompondo a força-peso. Ok? E o ângulo formado, ó, lembrar que esse ângulo aqui, θ, de 60 graus, né? O ângulo de 60 graus, que é dado aqui, esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui, ó, 60 graus aqui, ó. Beleza? É, portanto, que eu tenho, ó, que para o plano inclinado, P de X é igual a quem? A peso cosseno do ângulo, ok? Que é o cateto oposto. E P de Y, lembrar aí, ó, que é peso vezes o seno do ângulo, tá ok? Show de bola. Então, ó, perceba, se ele está movimentando e é constante, ó, força resultante é igual a quanto? A zero. Aí eu faço a mesma coisa em relação a X e em relação a Y. Em relação a X, perceba que a força é igual a quem? Ao meu P de X, concorda? Minha força é igual ao P de X. Então, ó, em relação a X aqui, ó, força é igual a P de X. Por que, Leonardo? Porque as forças resultantes têm que dar igual a zero. Tanto em relação a X que em relação a Y tem que dar igual a zero. Então, a minha primeira equação é essa aqui, ó. Tá? A força ele deu aqui, ó. Vale quanto a força? 4 newtons. Então, eu tenho aqui, ó, 4 newtons. Igual a quanto? P de X. Quem é P de X? Aí você tem aqui, ó, peso vezes o cosseno do ângulo, tá? Que é θ. Esse cosseno desse ângulo aqui também ele deu, ó. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Aí eu venho para cá, ó. Coloco 1 sobre 2 aqui. Então, 4 é igual, peso é massa vezes a gravidade que ele disse que é 10, que é para ser igual a 10 aqui, ó. Igual a 10, colocar G igual a 10, vezes quem? O cosseno do ângulo, que é 1 sobre 2. Ok? E aí nós temos, ó, o valor justamente de 4
igual a quanto? Eu posso passar, na verdade, eu vou fazer até melhor. Vou fazer assim, ó. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, fica 8 igual a 10m. Concorda? Então, m vai ser igual a quanto? Ó, m, lembrando aqui para você, ó, esse valor de g é 10. E o valor do cosseno de θ aqui, ó, por exemplo, perceba aqui, ó, que é o cateto oposto, é quanto, Leonardo? Vale, tá? Porque ele quer saber o valor da massa. Eu estou encontrando primeiro o valor de quem? Dessa massa aí, tá ok? Da massa aí relevante justamente ao meu valor. Deixa eu colocar aqui, ó, o cosseno, desculpa aqui, ó, aqui é seno, desculpa, aqui é seno, tá? P de x é seno de θ, e aqui é cosseno de θ, tá? Só para não confundir aqui, P de x é seno de θ, tá? Seno de θ, no caso, ó, por quê? Porque aqui nós temos aqui assim, ó, esse ângulo aqui, ó, 60 graus, tá? Esse cara aqui é o meu PX, que é o mesmo valor que está aqui, ó, esse triângulo que eu estou pegando aqui, ó, esse triângulozinho aqui. PX e aqui é PY. E aqui é o meu P normal. Perceba que o cateto oposto é PX. Portanto, que PX é o valor de quem? De seno, tá ok? E o PY é o valor do cateto adjacente em relação a esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. É o cosseno, tá ok? Então, tá aí, certinho agora. Então, P vezes o seno, que é o seno de θ. Aí eu tenho o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Agora sim. Então, eu pego esse 2, multiplico por 8, dá 16. Então, vai ficar 16, dividido esse 10, passa dividindo, dividir por 10, é igual a dividir por 10 raiz de 3, né? 10 raiz de 3. Vou botar aqui certinho. Então, m, vou botar certinho aqui para você, ó. M é igual a 16, dividido por 10 raiz de 3. Show de bola. Porque o 10 está multiplicando o m como raiz de 3 também, então passa dividindo. E o 2 está dividindo, passa multiplicando, tá ok? Então vai ficar 16 dividido por 10 dá 1,6, vezes raiz de 3. Show de bola? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar isso aqui, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, tá ok? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Eu vou até fazer até melhor, porque ele tem o valor aqui não quebrado, tá vendo? Ele deu valores inteiros, não vou nem dividir por 10 aqui, tá? Eu vou simplificar aqui, ó, por 2 por 2. Isso aqui vai ficar 8 e esse aqui fica 5 raiz de 3. Como eu pego aqui, ó, e vou ter que racionalizar, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, então significa que esse cara aqui, valor de m, é igual a quanto? 8 raiz de 3 dividido por 5 vezes 3. Concorda? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Saiu 3, e 3 vezes 5 dá 15. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 15. É um valor de quem? Quilogramas da minha massa. Eu só achei a minha massa, ok? Então, achei o valor da minha massa, que é 8 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Então, eu vou saber já que essa questão aqui é a questão válida. Ou essa, concorda? Ou essa, tá ok? Ou essa, ou, beleza, só essa, né? Só tem essa resposta aí, ok? Show de bola. Deixa eu ver se eu dividir certinho aqui, tá? 10 raiz de 3, dividindo aqui por 2, não é isso? 16 por 2, tá? Dividindo certinho aqui. Então, eu teria quanto? Teria 4 raiz de 3, aqui é 4, desculpa. Quando eu simplifico aqui, ó, fica 4, tá ok? Não fica justamente, bloqueio, fica m vezes 10 raiz de 3 sobre 2, igual a quanto? Ao valor de 4. Aqui é o valor de 4, não é 8, ó. Aqui é 4, tá ok? Aqui é 4. 4 aqui também. Quando eu simplifiquei aqui, fica 2, tá ok? E aqui realmente vai ficar 4, tá ok? 4 aqui, ó. Show de bola. Então, eu ficaria ou com essa questão, ou com essa aqui. Não com essa, não é verdade? Porque aqui, ó, eu botei 8 aqui, mas a questão é essa aqui, ó. O valor é esse aqui. Porque na outra parte eu multipliquei logo direto, tá ok? Quando eu pego aqui, ó, 2 vezes 4, agora aqui sim, fica 8. E aqui fica dividido por isso. Quando eu simplifico, aqui fica 4, e aqui fica 5 raiz de 3. Aí eu racionalizando vai ficar esse valor aqui. Show de bola? Show de bola. Então ficam duas, ou essa ou essa.
Ou vai ser letra A ou letra B. O que eu preciso determinar agora? Eu preciso justamente determinar o valor justamente do trabalho. Agora, o trabalho, aí você vai ter o seguinte, ó. O trabalho vai ser igual a quem? O trabalho realizado por essa força para chegar de A até B, ok? Para chegar de A até B, perceba, trabalho é o quê? Trabalho seria força resultante vezes o deslocamento. Quem é a força resultante que está agindo aqui, ó? 4 newtons, porque está puxando esse cara, né? Puxando aqui, ó, para cima. F, 4. Esse PX vale quanto, Leonardo? Perceba que PX aqui, ó, é o valor de quem? É justamente de 4, tá ok? Só que eu quero saber o quê, ó? Ele quer saber justamente o trabalho realizado pela força peso, ok? Para subir até aí. Até esse valor aí que você quer. Beleza. Então seria o quê? Força de deslocamento. Só que perceba, a força peso aqui, ó, ela está contrária, que a força PX que vai realizar o trabalho, está contrária ao meu movimento. Ela é contrária, mas ela vale quanto? 4 newtons. Então vai ser menos 4 vezes o deslocamento. O deslocamento é quanto? 1,6. Então, menos 4 vezes 1,6 dá o valor de quanto, Leonardo? Dá o valor justamente de menos 6,4. Então, ó, dá menos 6,4 newtons, ok? Menos 6,4 newtons. Então, estaria aí minha resposta, tá ok? Letra B seria o meu gabarito, tá? Beleza, eu já defini para vocês o que é potência e aí vou resolver outra questão aí também referente, tá? A minha potência. Tá, uma coisa interessante, ó. Pra gente não se perder aqui, tá? Falei que é potência, eu vou aqui falar com vocês, ó. Pra gente não se perder aqui, tá? É importante eu ressaltar isso, porque possa ser que venha na sua prova e você já fique já, tá? Você fique aí esperto. Tá, no plano inclinado, você tem que lembrar aí, lembre sempre disso, tá? No plano inclinado, para você tomar logo ideia, se você tiver qualquer corpo no plano inclinado, tá? Você tem um plano inclinado aqui, você tem uma normal, como eu especifiquei para você tem uma força-peso, decomposição vetorial, você tem um PX e um PY. Show de bola. Leonardo, eu tenho força de atrito aqui? Depende. Se ele considerar força de atrito aqui, você vai ter. Se ele não considerar, você não tem. E depende do movimento aqui também. Essa força de atrito está sendo atuada desse lado ou para esse lado? Depende. Se o bloco estiver subindo, ela vai estar contrária ao movimento. Se o bloco está descendo, vai estar para cima, né? Nesse sentido aqui do plano inclinado para cima. Beleza. Mas aí você tem que lembrar que quando eu decomponho essa força-peso em X e em Y, é como se eu esquecesse esse cara aqui, ó. Eu transformasse um vetor em 2 vetores. Por quê? Porque quando eu trato no eixo X e eixo Y, fica melhor para eu resolver vetor. Colocando no plano cartesiano, que é isso que geralmente a gente faz, decomposição vetorial. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, que Px, como eu especifiquei para você, é o peso vezes o seno do ângulo, tá? E Py é igual ao peso cosseno do ângulo. Você tem que levar esses dois caras aqui, tá? Importantíssimo você saber disso. Se tivesse força de atrito, como eu falei para você, você ia aplicar no plano inclinado a força de atrito considerável lá. Tá. Outra coisa importante, equilíbrio. No caso como dessa questão anterior, o equilíbrio está sendo o quê? O equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque a velocidade, ela aí, especificada, ela é constante. Como a velocidade é constante, a aceleração é igual a quanto? A zero. Como a aceleração é igual a zero, a força resultante pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração sendo zero, as forças resultantes no sistema tem que dar igual a zero, o vetor nulo, tá? Esse vetor justamente o meu vetor nulo. Essa ideia do plano inclinado você tem que estar aqui, tá? Tem que entender isso, claro que aqui eu estou tratando um caso específico, que é o quê? Um equilíbrio, no caso, dinâmico. Se fosse um equilíbrio estático, para a entrada, a mesma, seria a força resultante também seria igual a zero. Por quê? Porque a velocidade seria igual a zero e a aceleração também é igual a zero. Portanto, a força resultante também seria igual a zero aqui, para esse caso. Show de bola? E aí, tratamos sobre potência, nós vamos resolver essa questão aqui, tá ok? Essa questão referente à potência. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. Um motor tem uma potência total, então a minha potência total do motor é de 1.500 watts. Show de bola. 1.500 watts. E eleva de 15 metros um volume de água.
Então, uma altura que eu vou elevar, tá? Um volume de água, tá ok? Vou tirar até essa coisa aqui. Um volume de água, eu estou elevando essa altura aqui, de 9 vezes 10 à quarta litros de água de um poço artesiano durante 5 horas. Então, o tempo, ó, ele deu o tempo de 5 horas de funcionamento. O rendimento do motor nessa operação é de quanto? Então, ele quer saber o rendimento. Quer saber o quê? O valor de Nzinho aí, né? Então, beleza. Dado considerações da aceleração da gravidade, ó, ele deu a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, ele deu que é 1 kg por litro, tá ok? Então, claro, é evidente que eu posso achar a massa de água devido, por quê? Porque se ele deu o volume de água, eu faço uma regra de 3, tá? Ou lembre que densidade nada mais é que massa dividido pelo volume, eu acho o que em quilogramos essa massa de água que esse motor elevou do poço artesiano até essa altura de 15 metros, ok? Então, na verdade, está funcionando assim, ó. Se eu for esquematizar, tá? A ideia é essa aqui, tá? A ideia que ele quer saber o rendimento desse motor, tá? Veja que eu estou tratando sobre potência dentro da energia, né? Porque nada mais é que potência é a variação de energia, tá? Determinado tempo. Então, é o seguinte, eu tenho aqui um motor, vamos dizer que aqui eu tenho um motor, ó, eu tenho um motorzinho, tá trabalhando aqui, tá ok? Aqui é o poço, ó, artesiano, tá? Vou fazer um poço artesiano aqui. Aqui é um poço artesiano, tem água, ó. Show de bola? Tem água. E aqui é encanação, tá? Jogando água aqui. Lembre-se que é aqui, essa altura que ele determinou é uma altura de 15 metros. Foi isso? 15 metros de altura. Show de bola. Ele determinou também que G, que é a aceleração gravitacional, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Show? Que ele deu aqui. E disse o seguinte, esse volume de água aqui, esse volume que esse motor está jogando aqui em, no caso, quantas horas? Em 5 horas, no tempo de 5 horas, tá? Ele quer saber até o rendimento desse motor. 5 horas, ele jogou esse volume de água. Qual foi o volume de água, Leonardo? Ah, o volume que ele jogou aí foi 9 vezes 10 à quarta litros. Então, ó, 9 vezes 10 à quarta de litros. Show de bola. Só que a densidade nada mais é que massa dividido pelo volume. Como eu tenho essa densidade aqui da água, que ele deu que é 1 kg por litro, quer dizer que é 1 kg por litro, pensei que eu já vou achar a massa, aqui está em litros, né? Então vai ficar, ó, M, que eu vou achar a massa, e o volume é de quanto? 9 vezes 10 à quarta. Ou seja, Leonardo, a massa de água vai ser justamente, ó, meio pelos extremos, 1 vezes M dá M, 1 vezes 9 vezes 10 à quarta, 9 vezes 10 à quarta. Na verdade, em massa eu tenho 9 vezes 10 à quarta quilogramas, ok? De água sendo aí jogada, tá? Quer dizer, retirada desse poço artesiano por essa bomba. Show de bola. Nesse tempo de 5 horas. Show de bola. Então, tem uma massa e tudo. Beleza. Só que ele quer saber o rendimento. Ele diz que a potência total, de que potência total, ó, potência total, ele deu de 1.500 watts. Show de bola. Só que o rendimento é a potência útil dividido pela potência total. A potência total eu preciso achar quem? A potência útil. Ou seja, o que realmente foi jogado de água, que realizou o trabalho aqui, para jogar essa água fora. Agora, para achar essa potência útil aqui, o que é que eu vou fazer? Potência útil nada mais é que o trabalho realizado dividido pelo quê? Pelo tempo. O trabalho realizado seria quem? O trabalho da força peso, seria o trabalho potencial, tá? Que seria igual a quem, Leonardo? O trabalho potencial seria a massa vezes a gravidade vezes a altura, dividido pelo tempo. Show de bola? Quem é essa massa? Eu já tenho, ó, 9 vezes 10 à quarta. Quem é a gravidade? 10. Quem é a altura? 15. E quem seria o tempo? O tempo de 5 horas.
Só que esses 5 horas, eu não vou colocar 5 horas aqui, porque eu quero achar a potência o quê? Em watts. Eu tenho que pegar esses 5 e multiplicar por quanto? Porque 1 hora tem 3.600 segundos. Então eu pego esses 5 e multiplico pelo número de segundos que existe em 1 hora, que são 3.600 segundos. Fazendo essa resolução aqui, eu vou achar justamente a minha potência útil, tá ok? A minha potência útil. Ó, posso simplificar esse cara com esse, aqui vai dar 3. E aí eu vou simplificando, ó, corto esse 0 com esse, e eu pego, simplifico 9, pode tentar simplificar por 3, 360 também por 3, tá? Apesar que aqui é 90 mil, não é isso? Que é 9 vezes 10 a quarta, é 90 mil. Simplificando aqui, eu vou achar justamente a minha potência útil, ó, o valor aqui já da potência útil, dado em 750 watts, tá ok? 750 watts, quando você faz essa resolução. E aí é só substituir a potência útil de 7.050 watts e a potência total. Foi a potência total fornecida ao motor lá, ó. Motor de 1.500 watts, potência total. Então, ó, 750 dividido por 1.500, corta esse 0 com esse. Se eu simplificar esse cara aqui, ó, esse cara por 75 vai dar 1 e esse por 75 dá 2. Quanto é 1 sobre 2? Então, N é igual a 1 sobre 2, que equivale a quanto? N igual a 0,5. 0,5 equivale a quanto em porcentagem? Equivale a 50%. Então, o meu rendimento aí seria 50%, ok? Então, ficaria aí minha letra B, ok? Gabarito aí, letra B aí de bola. Show de bola? Tranquilidade? Tranquilidade, gente. Ok? Eu vou aqui ver vocês aqui no chat também, tá? Qualquer dúvida aí, vocês vão colocando, tá beleza? Vai explanando aí, tá? Show de bola. Tranquilidade. Ó, gente, o que é que acontece? A SpaceX não vai vir brincando, tá? Não vai vir brincando aí. E o que é que acontece? Eu estou resolvendo as questões, as últimas questões, e o que é que a gente tem que encarar? Se você realmente é forte, é um cara forte, que quer realmente conquistar esse carro, claro, requer o quê? Estudo e esforços. A gente está numa reta final, estou resolvendo questões. Isso aqui pretende também, assim, é bem ciente para vocês estarem por dentro das questões, dos assuntos, porque eu estou explanando aqui. Claro que às vezes eu relembro alguma coisa, mas eu estou aqui na função que primeiro não é explicar o assunto, tá? Da teoria aqui, é resolver questões. Quer que você fique ciente disso, tá? Então, qualquer dúvida vocês vão colocando aí. Eu estou resolvendo questões. Aplicando o quê? A teoria, aqui é a prática. Ok? Nas questões que vão realmente lhe dar aprovação. Show de bola? E aí nós vamos partir aqui agora para o próximo tópico, de energia. Cara, como eu falei para você, trabalho é o quê? Trabalho é energia. Ok? Trabalho nada mais é que trabalho é energia. Show de bola. Agora, é interessante você saber que quando eu entro em energia, trabalho, claro que você tem que saber os tipos de força que estão agindo no sistema. Por quê? Porque aqui eu vou ter que calcular o trabalho da força. Por isso que a gente chama geralmente em física, seria o quê? O trabalho da força. E o trabalho da força nada mais é que é justamente isso, tá? De você fazer o quê? Calcular o trabalho referente à força que está sendo aplicada ali, que está sendo considerada. Tá. Eu vou explanar aqui uma importância, tá? Referente a uma questão que vem um nível, tá? Eu vou resolver essa questão com você, um nível alto, vou resolver essa última questão, para que você fique ciente disso, tá? Ciente de como realmente veio a prova, um nível dela, e para que você consiga realmente explorar esse conhecimento aqui que eu vou passar para você, tá? Eu vou fazer aqui essa questão da conservação da energia, tá? Conservação da energia nada mais é o quê? É a conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Leonardo, quem seria essa energia mecânica? Depende. Depende do sistema que a gente está sendo avaliado. Claro que existe o quê? As energias que geralmente a gente trabalha aqui é a energia cinética, a energia potencial e a energia potencial elástica. Então, esses 3 tipos de energias aqui, você tem que estar ciente. Então, os 3 tipos de energia que geralmente são cobrados, tá? Os 3 tipos de energia que geralmente são cobrados são esses 3 aqui, ó. A energia cinética, que nada mais é que massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, como você sabe muito bem. Maria V2 em cima, 2 embaixo, tá?
energia potencial, que nada mais é que massa vezes gravidade vezes altura, precisa ter altura. Portanto, que aqui é chamado de energia de movimento, por ter velocidade. E esse aqui é energia de quê? Energia potencial, ter nível, ter altura, em relação ao referencial, tá? Adotado. E aqui, energia potencial elástica, tá ok? Pode diferenciar. Que nada mais é que o quê? Kx ao quadrado sobre 2. Não confundir energia elástica com força elástica, porque força elástica, lembra aí, é Kx, tá? Claro, que eu estou aqui considerando que essa força elástica é uma força linear, tá ok? Um K é uma constante elástica, e X é a deformação da mola, tá ok? É a lei de Hooke. Show de bola. Tá ok, Leonardo. Interessante, lembrei aí com você. E aí a conservação da energia. Lembrar da conservação da energia, como eu falei para você, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Dependendo do sistema, as energias têm que ser conservadas, tá ok? Para um sistema totalmente isolado, tá? Isolado aí, a gente tem justamente a conservação dessa energia. Show de bola, Leonardo. Ou seja, as energias aqui são energias conservativas, tá? Ou seja, trabalho de energia, no caso, a energia conservativa aqui. Trabalho conservativo, ou seja, energia conservativa, porque trabalho é energia. Beleza. E aí, o que é que eu vou explanar para você? Uma questão que caiu justamente referente à conservação da energia. Qual foi essa questão? Foi essa aqui, ó, tá? Um sistema A em equilíbrio estático está preso ao teto na vertical. Ele é construído por 3 molas idênticas e ideais, cada uma com constante elástica respectivamente igual a K. Beleza. Então você tem esse sistema aqui, ó, tá? A primeira situação A, tá? Que é essa que a gente está avaliando aqui. Show de bola. E por 2 massas M e Mzão. Então Mzinho está aqui em cima e Mzão está na parte inferior aí do sistema. Show de bola. Em seguida, as 3 molas são trocadas por outras, cada uma com constante elástica respectivamente igual a 2K, tá? 2K aí. Então, eu dupliquei a constante elástica, percebeu? No sistema 2, eu estou duplicando justamente essa constante elástica. Claro, se eu duplico a constante elástica, se a força elástica sendo ela linear, ela vai crescer também linearmente. Então, vai duplicar também essa força. E esse novo sistema B é posto em equilíbrio estático, preso ao teto na vertical. Então, ó, lembre que está ocorrendo o quê? Um equilíbrio estático. Preso ao teto na vertical. E com a massa M e Mzão. As massas não mudaram. Percebeu? O sistema está representado no desenho abaixo. Podemos afirmar que o módulo da variação da energia mecânica da massa M do sistema A para o sistema B, ou seja, ele quer saber essa diferença do sistema A para o sistema B, quando eu dupliquei justamente esse 2K, devido à troca das molas aí, ó, é de quanto? Ele quer saber. Então, ele quer saber justamente a energia mecânica, a diferença da energia mecânica em relação à massa Mzão. Show de bola? Vou desenhar aqui rapidinho para vocês e resolver a questão, ok? Então, eu tenho um sistema. Então, o sistema está aqui, ó. Eu tenho um sistema assim, ó, referente aqui. Eu tenho uma mola com a constante K. Eu tenho um bloco aqui, Mzinho, tá ok? Vou fazer um pouco maior para botar as 2 molas aqui, tá? Eu tenho um Mzinho e tenho essas 2 molas aqui, ó. 2 molas aqui também com constante K, são iguais, mas com a massa Mzão. E aqui é K também. Essa aqui é a situação A. Show de bola, situação A. E essa aqui, ó, seria a situação B, tá ok? A situação B seria como, Leonardo? Seria essa situação aqui, ó. Situação B. Eu tenho uma situação B. Show de bola. Só que o que foi que aconteceu? Eu dupliquei o valor de K. Concorda? Se eu dupliquei o valor de K, é como se K fizesse um pouquinho mais de força e elevasse um pouquinho esse cara aqui, ó, M,
vê que as massas, elas não mudam, tá? As massas são as mesmas. Elevou um pouquinho esse cara aqui. Show de bola. Perceba, quem é que é variável aqui, ó? Se eu determinar aqui, eu quero saber a altura, por exemplo, a altura em relação daqui do teto até aqui, ó, até esse ponto. Quem é que vai estar variando aqui, nessa altura aqui? Vamos chamar a altura H0. Percebeu? Em relação à altura H0, quem está variando essas distâncias aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. E esse cara aqui, ó. X aqui, ó. X1 e aqui X2, tá? O que estão variando são esses caras aqui, ó. Desse ponto aqui e aqui. Aí eu pergunto a você, e esses caras aqui estão variando? Y1, vou botar Y2 aqui. Y1 aqui, eles estão variando? Não, porque a massa não varia. Então, dessa situação para cá, ó, perceba que quando eu fiz com a mola, quem está variando é esses caras aqui, ó. Esse cara aqui, essa distância aqui e essa distância aqui. Esses caras aqui, Y2 e Y1, que é a distância daqui para cá, ó, eles não estão variando, ok? Então, se eu fizer a diferença aqui dessas alturas, esses caras aqui vão permanecer constantes, concorda? Só quem está variando é quem? É esse X1 e esse X2. Então, ó, X2 aqui e X1 aqui. Beleza. Agora tem que fazer o quê? A gente vai fazer decomposição vetorial aqui. Então, ó, aqui eu tenho uma força-peso, peso de Mzão. Eu tenho quem? A força aqui elástica, tem uma força elástica aqui, ó, aplicada aqui, tá? Vou chamar a força elástica 1. E aqui eu tenho a força elástica também, ó, 1, tá ok? Duas forças elásticas puxando esse cara aqui. Então, as forças que estão agindo nesse bloco aqui, Mzão, são essas aqui, ó. Então, eu teria quem? Eu teria P de M, se está em estático, né? Está em equilíbrio estático, quer dizer que P de M tem que ser igual a quem? Essas duas forças elásticas aqui, que seria 2 vezes F de L1, não é isso? Então, seria assim, ó. P de M, zão, é igual a 2 vezes a força elástica 1, ok? Teria esse valor aqui. Aí você pode perguntar, mas Leonardo, quem seria esse P de Mzão? Seria a massa M zona vezes G, concorda? Igual a quanto? 2 vezes. Quem é força elástica? É K vezes, que é a constante elástica, ó, K vezes X1, tá? X1 por quê? Porque eu estou determinando em relação a esse cara aqui, ó, o quanto ele vai variar. Show de bola? Então, eu posso dizer que X1 aqui, ó, é igual a quem? Passa esse cara aqui dividindo, está multiplicando, passa dividindo, vai ficar Mzão vezes G dividido por 2K. Show de bola. Agora, referente a esse cara aqui, ó. Percebeu? Agora, AM. Então, referente a esse M aqui, ó, vamos lá. Esse M aqui, eu tenho uma força elástica aqui, ó, em 1, força elástica 1, nesse sentido. A força elástica também 1, nesse sentido. Eu tenho um peso de Mzinho, certo? E tenho esse cara aqui, ó, que é a força elástica 2, concorda? Força elástica 2. Por quê? Porque eu tenho uma deformação aqui, X2. Por que X2 é diferente desse cara? Porque aqui eu tenho 2 molas, aqui eu só tenho uma. Então, por isso que eu botei X2, é diferente de X1. Tá ok? Então, significa que essa força elástica aqui, 2, ela é igual a quanto? A esse peso mais essas duas forças elásticas aqui, ó. Então, a força elástica 2, ela é igual a quem? A força peso mais quem? É 2 vezes força elástica 1, ok? Beleza aí? Show de bola. Então, eu tenho, quem é essa força elástica 2? Quem seria essa força elástica 2? Claro, evidente, dá para a gente perceber que seria quem? K, X2, ok? Igual a quem? A massa, né? Lembrando que esse cara aqui, ó, é P de Mzinho, tá? Então, seria Mzinho vezes G, que essa massa aqui é diferente dessa, tá? Mais 2 vezes quem? Força elástica 1, tá ok? Quem é força elástica 1? Seria K vezes X1. Show de bola. Mas eu tenho quem é X1. Quem é X1? É massa grandona vezes G dividido por 2K. Vou substituir aqui, ó. Quem é X1 aqui, ó. Tá ok? Substituindo aí, ó, eu tenho que K, X2
é igual a quem? A mg mais 2 vezes K, multiplica quem é x1? X1 eu já achei aqui, ó. Vou substituir aqui. Mzão G dividido por 2K. Como esse 2K aqui, ele está multiplicando aqui, e o 2K está dividindo, eu posso cortar. Então, eu fiquei aqui, ó, com o valor de kx2 igual a quanto? A mgzinho mais quanto? Mgzão, tá? Mzão G, tá? Como esse K está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica x2 igual. Vou botar em evidência esse G, ó. Esse G que eu coloquei em evidência, G, que multiplica Mzinho mais Mzão, dividido por K. Show de bola? Dividir por K. Então, eu tenho um valor de x2 e tenho um valor de x1. Que são esses dois valores aqui, ó, que estão sendo aqui, né, variando de acordo com o quê? Que é um valor de K. Tá, beleza. Agora eu pergunto para você o seguinte, ó. Ó, minha pergunta. Eu vou pegar x1, que está variando, e vou somar com x2. Só para você ter uma ideia, tá? Beleza. Então, eu vou pegar x1 e x2. E vou somar essas duas parcelas. x1, essa aqui, mais x2. Só de primeiro interesse, tá? Porque, por exemplo, eu quero saber quem é H0. Vamos botar aqui, quem é H0? H0, Leonardo, é y1 mais y2, que não está variando, mais x1 mais x2. Beleza. Y0 vai ser y1 mais y2. Lembrando que y1 e y2 é o quê? É a altura justamente dos blocos, que não está variando. Quem está variando justamente o espaço que está entre as molas. Mais x1 é quem, Leonardo? X1 é mzão vezes g dividido por 2k. E quem é, Leonardo, por exemplo, x2? Aí g, botando em evidência, não é verdade? Mzinho mais mzão sobre K. Show de bola, tá? Eu vou colocar o valor, tá? Já fazendo a distributiva aqui, para a gente avaliar aqui, tá? Para a gente botar, tá? Só vou botar G vezes M e G vezes Mzão, tá? Distribuindo aqui. Mzinho G mais Mzão G, tá? Dividido por K. Beleza. Se eu quero somar essas duas parcelas aqui, ó, eu tenho que tirar um MMC de 2K e K. Então, H0 vai ser Y1 mais Y2 mais, colocando em evidência aqui, ó, 2K e K, vai ser K, o MMC. Se eu divido aqui, ó, 2K dividido por 2K vai dar 1, vai ficar só MG aqui, ó, certo? Beleza, certo. Aí 2K dividido por K vai dar 2. Então, 2 vai multiplicar esses dois caras aqui, ó. 2Mzinho G mais 2Mzão G. Esses dois caras aqui, ó, eles são comuns, né? Eu posso somar agora. Então, Mzão G mais 2Mzão G vai ficar quanto? 3Mzão G, ok? Então, vou repetir. H0 é igual a Y1 mais Y2 mais quanto? Dividido por 2K. 2Mzinho G mais 3Mzão G. Tá. Você percebe que se eu duplicar a mola, o que é que vai acontecer com essas alturas aqui, altura do bloco? Não vão alterar em nada. O que é que vai alterar aqui? Apenas esse valor aqui. Se eu duplico o valor de K, vou duplicar esse cara aqui. Então, o novo valor, tá? Que seria para a minha nova altura, esses caras aqui, ó, eles não vão variar, então vai ficar Y1 mais Y2, mas quem? Quem vai variar? É justamente esse cara aqui, ó. Quem vai variar é esse cara. Se esse cara aqui vai variar, significa que o quê? Que vai ficar, ó, 2mg mais 3mzão g, dividido por quanto? Por 4k. Quem está variando esse cara? Se eu duplicar a mola, que eu estou fazendo o quê? Eu estou duplicando o valor de k, que é do quê? Da constante elástica. Quando duplica a constante elástica, vai acontecer isso. Beleza, achei as alturas. Eu quero saber a variação da energia mecânica em relação a Mzão. Então, ó, energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Ou seja, como ele quer saber a diferença, né? A diferença da energia mecânica em relação a Mzão,
seria igual a quanto? A energia mecânica em relação final menos a energia mecânica inicial, tá ok? Como é a variação em relação à emissão, lembre lá. Então, quem seria essa energia mecânica? Como eu estou tratando apenas de altura, então seria a energia mecânica o quê? Potencial, tá ok? Então, eu teria emissão, multiplica por quem? Por G, vezes quem? A minha altura, que seria a altura final menos a altura inicial, tá? Vice-versa, né? Altura final menos inicial, tanto faz. Aí, o que é que acontece? Perceba aqui. A minha altura inicial, esses dois caras aqui, se eu subtrair esse cara, porque eu vou subtrair as alturas. Se eu subtrair aqui na parcela nas alturas, esses caras aqui vão sair, ó. Porque eles não estão variando, então vão sair. Vão ficar apenas essas duas parcelas. Como vai ficar essas duas parcelas? Então vai ficar quem, ó? Mzão G, que multiplica quem? A altura final menos a altura inicial, tá ok? Então a altura final seria quem? 2 Mzinho G mais 3 Mzão G dividido por quanto? Por 4K menos, perceba, a altura inicial, que é 2 Mzinho G mais 3 Mzão G dividido por quanto? Por 2K. Quando eu faço essa subtração, claro, eu vou tirar o MMC aqui, ó, vai ficar Mzão G. Claro que eu estou calculando o quê? A variação da minha energia mecânica em relação a emissão, tá ok? Em relação a emissão. Vai ficar igual a quanto? Ó? Tirando o MMC, 4K. Então, 4K dividido por 4K dá 1. Então, vai ficar 2 Mzinho G mais 3 Mzão G. Aí, ó, perceba que essa subtração, ela está subtraindo tanto essa parcela aqui, ó, como essa aqui, tá? Vai ficar tudo negativo aqui, ó. Esse vai multiplicar por esse e por esse negativo. Então, vai ficar, ó, 4K dividido por 2K dá 2. Então, vai ficar menos 2 vezes, vai ficar 4 Mzinho G. Porque, ó, 4K dividido por 2K vai dar 2. 2 vezes menos 2 mg vai ficar menos 4 mg. Aqui fica quanto? Menos 3 mg. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos mg vai dar menos 6 mzão G. Show de bola? E aí eu faço o quê? Ó? Eu pego esse cara com esse aqui, vejo quanto é que dá, e esse cara com esse, que são semelhantes aqui. Ó. Tem uma semelhança. Então, mg, a energia mecânica aí, a diferença seria mzão G, tá? Que aí ficaria, ó, subtraindo aqui, ficaria menos 2 mzinho G, menos 3 mzão G, ok? Dividido por 4K. Aí você pergunta o seguinte, Leonardo, por quê? Porque 2 mzinho G menos 4 mzinho G vai ficar menos 2 mzinho G. E mais 3 mzão G menos 6 mzão G vai ficar menos 3 mzão G, ok? E aí, se eu passar esse negativo para cá e colocar a evidência o G, porque é comum G, vai ficar quem? A minha variação da energia mecânica em relação à emissão vai ficar emissão G ao quadrado. Por quê? Porque eu tirei esse G aqui, ó, coloquei ele aqui junto com esse. Fica G ao quadrado, que multiplica quem? Claro, o negativo aqui, como ele quer saber o módulo, esse negativo não vai interessar para mim, vai tornar positivo, tá? Porque ele quer saber o módulo da energia mecânica em relação à massa emissão. Vai ficar 2 mzinho G, ou mzinho, desculpa, porque o G eu botei para fora, menos 3 mzão, dividir por quanto? Por 4K, ok? Ficaria a minha resposta, isso aqui, ó, literal, de forma literal, claro, a resposta, mas ficou essa resposta aí. Nível alto, como ele quer saber um módulo, né? Bota assim, ó, deu negativo, bota um módulo, fica positivo, mas o resultado fica m, G ao quadrado, 2 mzinho, menos 3 mzão, dividido por 4K. Altíssimo nível é um altíssimo nível, mas eu resolvi para você que vem cobrando e é a realidade. A gente tem que mostrar a realidade aí para você, tá ok? Então, ó, ficamos por aqui, tá? Eu espero ter contribuído aí para vocês e espero que você realmente, né, tenha bom êxito nessa prova. Fique ligado aí na nossa supervisão, que a gente possa realmente se sair muito bem aí, ok? Um abraço, fica com Deus.
Alô você, fala galera.